Olá pessoal, meu nome é Lelis Maia, sou professor do Departamento de Gestão Pública e atualmente exerço a função de coordenador do curso de graduação em Administração Pública. Estou aqui para apresentar alguns dos resultados da nossa pesquisa, um questionário, uma ação de apoio aos nossos discentes, realizado no período de abril a início de maio. Vamos acompanhar os resultados a seguir. Bom, a ideia do resultado, a ideia do questionário, da pesquisa, foi tentar compreender a situação que os alunos estavam vivenciando e estão vivenciando, dada a situação, de pandemia, processo de isolamento e distanciamento social. Então, esse questionário foi com o objetivo de compreender a situação dos alunos, o que eles estavam passando e ainda estão passando com essa situação. Foram levantadas diversas questões, questão de segurança, bem-estar, atividades acadêmicas, trabalho, acesso à internet, mídias sociais. E esse questionário nos ajudou, vai nos ajudar a levantar diversas ações, estratégias para que a gente possa implementar no curso e melhorar o processo de ensino-aprendizagem e a relação entre um corpo docente e o corpo discente. Esse questionário foi aplicado no período de 2 de abril a 2 de maio. Tivemos 87 respostas, numa amostra geral de 183 alunos, quase 50%, 47% dos alunos responderam, tiveram condições de participar dessa pesquisa. Agradeço a cada um dos respondentes, cada um dos alunos que responderam essa pesquisa. Aos demais que não puderam responder, compreendo perfeitamente, a situação está bem caótica para todos nós, e a não resposta não sinaliza como não engajamento ou não interesse. Simplesmente, às vezes, a rotina acaba não deixando. Mas eu agradeço a colaboração por ter participado, ter visto pelo menos o questionário. Isso é bem interessante. Tá? Vamos lá, as ações. Inicialmente, algumas questões foram abordadas. A primeira temática foi saúde, segurança e bem-estar. Você e sua família estão conseguindo se manter no isolamento social, algo positivo. Isso foi no início da pesquisa. A maioria dos alunos estão conseguindo manter o processo de isolamento, distanciamento social. Isso são boas respostas. Se a família e os próprios alunos estão seguros, a maioria diz que sim. Se não, o que está acontecendo? Há uma preocupação muito grande, retratada também pelo vídeo da psicóloga Alice Cerqueira. Há uma questão de medo, uma preocupação, de boa parte dos alunos com relação a essa contaminação, ao vírus, ao que vai ser, daqui para frente. Então tem toda essa preocupação, medo, cuidado, com a família, com amigo, trabalhos, finanças. Então a gente vê essa preocupação. Isso é uma nuvem de palavras, extraída das principais palavras, que foram apresentadas pelos alunos, nas respostas aí sobre essa situação. Então continuamos aqui, se estão conseguindo se manter em isolamento parcial ou não estão conseguindo, informar os motivos. Muitos dos alunos estão conseguindo manter isolamento, mas ainda preocupados com a questão da rotina diária, com a família, o trabalho, às vezes trabalham remotamente, alguns trabalham continuaram trabalhando em casa, a questão das finanças foram apontadas bastante, cuidado com os pais, com filhos. Então aqui representa também, os cuidados com a casa em si, a preocupação de ir à rua, também foram retratados aqui nessa nuvem de palavras. O que você tem mais feito? Ajuda nas atividades domésticas, Então, e embaixo, logo a seguir, tem aí as outras opções, que vocês observaram aí, vocês marcaram. Tá? Então, ajuda nas atividades domésticas é o principal resultado, dessa enquete. O acesso à internet, dos respondentes, apenas uma pessoa não tem acesso à internet em casa. E dos que têm acesso à internet, a maioria deles possui acesso via fibra ótica, o que, isso facilita bastante o acesso a conteúdos das disciplinas e outros materiais, na internet, redes sociais, mídias sociais, filmes, e aí vai. Outro ponto é, se tem acesso às redes sociais, é importante a gente identificar e apresentar essa questão, porque isso é uma maneira da gente compreender o comportamento dos alunos, de vocês, nas mídias sociais. Se vocês possuem as mídias, têm acesso a elas,
se busca informação a elas, né? Como é que é o contato, o relacionamento delas, né, de vocês com essas mídias. Isso é uma maneira da gente estudar o comportamento de vocês, de que maneira a gente, do curso, né, pode influenciar ou pode ajudar nesse comportamento e pode também criar uma aproximação, ter uma relação maior. Talvez utilizarmos mais as mídias sociais para tentar criar esse relacionamento, criar um engajamento com vocês. Então, é importante sabermos disso. Trabalhem-se em casa, a maioria estão trabalhando, né? E se estão trabalhando remotamente, boa parte de vocês que responderam continuam trabalhando presencialmente. Não sabemos agora a situação, né? Passado-se algum tempo que a pesquisa foi, né, finalizada, não sei o momento agora de vocês. Vocês estão trabalhando remotamente, a maioria diz que está indo bem tranquilo, né? Isso é legal, mas é importante a gente observar que alguns marcaram que a situação está muito complicada, que o trabalho em casa não está funcionando. Isso é absolutamente normal, a rotina nossa mudou significativamente, as famílias estão em casa, as crianças às vezes não estão indo na escola e tem um trabalho remoto da escola, algumas escolas estão adotando, né, o trabalho remoto, então acredito que isso influencia muito na rotina da família. Então isso é algo que talvez o trabalho possa não fluir da maneira que fluía antes, né? Então está todo mundo dentro de casa, então as tarefas possam complicar um pouco, e o trabalho realmente vai ficar um pouco abalado, né? Vai influenciar bastante. E o relacionamento com filho, mulher, marido, enfim, com os familiares, isso pode surtir algum tipo de efeito. Então faz certo sentido, né? Se vocês estão se mantendo informados, boa parte dos alunos falaram que estão se mantendo informados, sim, né? E utilizam, aqueles que responderam que sim, utilizam a internet, portais de notícias, né? Isso é bem interessante. Alguns querem se informar mais, outros menos. As notícias, né, não são boas. Por outro lado, temos notícias muito positivas de ações de apoio que têm sido feitas por instituições públicas, privadas, organizações sem fins lucrativos, enfim. Então nós temos todo tipo de notícias aí, né, ruins, boas. Então manter-se informado é muito importante, né, por canais oficiais, né, de instituições, né, responsáveis, né, com a informação. Se você está se sentindo bem, daqui que surgiu a ideia do vídeo, né, da nossa colega psicóloga Alice Cerqueira, a partir das respostas de vocês, que ela, né, preparou aquele vídeo, né, e já foi disponibilizado, vocês tiveram acesso. Boa parte de vocês colocaram que estão tentando se tranquilizar da situação. Todos nós, algo bem novo, então a gente tenta se tranquilizar, né? E alguns de vocês colocaram que as coisas podem fugir do controle. E de fato, sim, a gente tem uma pressão muito grande. Trabalho, tem as atividades, se vocês possuem atividades acadêmicas, tem um trabalho ainda a ser feito, tem a questão da família, a rotina, a preocupação. Então, emocionalmente, isso acredito que seja algo muito pesado para a gente nesse momento. E não só vocês, eu me incluo nessa também, isso não é tão simples assim, né? Não é algo tão fácil da gente fazer. Então, eu entendo perfeitamente a situação de vocês nesse ponto. Então, o que a gente pode tentar ajudar nesse sentido. Publiquei recentemente para vocês um e-mail sobre as ações, né, de saúde, né, de alguns estudantes da UFOP. Então, desenvolvendo vídeos para poder dar um certo conforto, né, um apoio emocional. Então, acho que é interessante ver esses vídeos, que isso pode ajudar a compreender, né, o nosso comportamento, a nossa situação. Vamos lá. Se vocês possuem recursos técnicos, isso é importante a gente saber, se vocês têm acesso ao computador, à internet, computador que vocês possam desenvolver as atividades com qualidade, né? Porque às vezes muitos podem utilizar computador de outro lugar, do polo, do trabalho. Então, boa parte dos alunos, sim, possuem condições técnicas, né, acadêmicas para desenvolver o curso, isso é ótimo. Né? Aqueles que não possuem, minha sugestão é tentar, né, pedir apoio a colegas que possam, né, talvez intermediar isso, pensar algo, né, que possa ser feito. E se não possuem recursos, o principal quesito que quem colocou que não tinha condições era o computador que não funcionava, não tinha condições de acesso fácil à internet, o computador estragou e não deu tempo de consertar. Então tem as limitações de internet, antes os colegas ajudavam, agora, né, com esse processo de distanciamento social tem essa dificuldade. Então tecnologia realmente
é um fator complicador. Então é importante a gente levar isso em consideração. Então peçam ajuda, né? Você pode entrar em contato com algum colega para poder, né, ajudar nessas atividades, nessas questões técnicas, né? Se estão tendo dificuldades em desempenhar as atividades no curso, ótimo, a maioria diz que não, apesar de que temos 47% dizem que tem certa dificuldade. São dificuldades que nós vamos citar à frente, coisas que foram apontadas, né? As dificuldades, as limitações, né, foram de diversas ordens. Não estavam conseguindo conduzir as atividades, o TCC era um dos problemas, as atividades muito difíceis, faltam de vídeo dos professores, textos para lerem, as atividades muito em cima. Então, as respostas de vocês foram analisadas, analisei cada uma delas e algumas ações a gente, né, vai tomar algumas medidas para poder dar suporte a vocês nesse momento, tá? E algumas considerações sobre o curso. Vocês falaram bastante, muitas mensagens positivas, algo muito legal, reflexões sobre o que a gente pode melhorar no futuro, algo que a gente pode fazer agora, no curto prazo, com o semestre ainda correndo, a gente consegue fazer alguma das ações e atender alguma dessas considerações, né? Não são pedidos, mas são reflexões. Então, muita coisa legal foi escrito, né? Algumas sugestões de metodologias, algumas sugestões de atitudes, comportamentos dos alunos, de colegas, de professores também, algo muito positivo, né? Entendi que foi algo muito legal, apesar de algumas críticas serem apresentadas, isso é muito positivo a gente ver a opinião de vocês. Então, na medida do possível, adotaremos questionários ao longo do semestre para vermos a opinião de vocês. E assim a gente consegue, né, atender a essa demanda, vamos dizer assim, e aprimorar. Isso que é importante, que vocês tenham uma participação maior, possam apresentar a opinião de vocês e a gente possa aprimorar. A ideia do ensino é essa, né? E experiências, né, de vocês com relação à prevenção e enfrentamento dessa pandemia, há uma preocupação muito grande, é um medo, né, e é uma incerteza muito grande com relação a tudo que está acontecendo, né, a preocupação com a família, a preocupação com o trabalho em si, com os cuidados. Então isso tem uma sobrecarga muito emocional na gente. Então a experiência de vocês foi um relato muito legal, muito, né, assim, significativo para mim, e vocês colocaram essas respostas né, confiando que alguém pudesse ler, e eu li todas elas e, né, assim, compreendo a situação de cada um de vocês, né, entendo, dou força, conforme eu sempre comunico com vocês, tenham fé, né, tenham confiança, sigam as orientações dos profissionais de saúde, que a gente consegue superar isso, né? Vamos utilizar as máscaras, né? Temos a higiene e manter o distanciamento. Quem puder, fique em casa. Quem não puder, redobre a atenção, né? Cuidem dos seus familiares. Isso que é importante nesse momento. A gente precisa se unir, né? Porque a gente consegue vencer essa situação juntos, né? E a gente consegue minimizar esses efeitos negativos do medo na nossa vida, né? Então, respostas muito positivas, né? Positivas no sentido que a gente pode conseguir resolver algo. Bom, sobre os polos que participaram, todos os alunos, né? Todos os polos tiveram a participação ativa, tivemos alunos em todos os polos do nosso curso, isso foi muito legal. Cidade onde vocês residem é muito legal e interessante ver isso, é importante ressaltar para aqueles alunos que não são do EAD, nós temos os polos presenciais e os alunos não necessariamente moram nos polos, eles moram em cidades próximas aos polos. E assim, é muito legal ver, né, de onde vocês são. Então, de diversas regiões, que a gente consegue compreender a realidade de vocês. Quando vocês falam que não tem internet, a gente imagina como é que não tem internet. A gente percebe que às vezes é um problema técnico que tem na cidade, entendeu? Então, é muito legal isso ver esse mapa de onde vocês são. Muito interessante e gostei bastante de saber de onde vocês são. Que a gente identifica vocês pelos polos, mas não necessariamente vocês são dos polos, né? Vocês têm uma cidade, né, de origem. Então, muito legal. E aqui são algumas das cidades. Os nomes ficam um pouco quebrados aqui, tipo Horizonte ali, por causa da construção da nuvem de palavras, tá, gente?
Então isso das principais palavras repetidas, elas não geralmente ficam próximos umas das outras, né? Por exemplo, Coronel Fabriciano, né? Eu nasci em Coronel Fabriciano, né? Então, mas elas não ficam muito próximas. Então, esse desenho da nuvem de palavras, isso, né? Isso não remete exatamente os trechos com os nomes das cidades em si, tá ok? A idade média, né? Tivemos respondentes entre 21 e 59 anos, idade média de vocês no curso, 37 anos, isso é algo que eu já imaginava, né? Já esperava isso, é um público diferenciado, e a profissão de vocês está aí a nuvem de palavras, é muito legal. Identificar todas as funções de vocês, a gente relaciona com os relatos, isso é muito enriquecedor. Né? Eu agradeço pelas respostas que vocês apresentaram, isso é bem importante. Bom, aproveito a oportunidade, chegando ao final da nossa breve apresentação dos resultados, para vocês terem ideia de que alguém leu isso, né, que vocês responderam. Eu agradeço a cada um que colaborou, participou, respondeu. Aqueles também que não puderam responder, agradeço por, né, estarem presentes aí, né, e compartilhado com alguém, às vezes não responderam por algum motivo. Agradeço especialmente a nossa psicóloga Alice Cerqueira, que gentilmente aceitou a ideia, teve, né, um tempinho para poder ler a resposta de vocês, gravar um vídeo muito legal, né, uma medida de apoio. Então eu agradeço a Alice Cerqueira por essa participação. Aos colegas do Departamento de Gestão Pública e do SEAD por terem compartilhado e aderirem à ideia. Isso é bem interessante. Eu agradeço a cada um deles. Próximas ações. Analisando todo esse contexto, nós trabalharei com vocês em breve um questionário de identificação de como é que vocês estão aprendendo dentro do curso, quais ferramentas vocês utilizam, como é que vocês aprendem mais, se é por vídeo, por leitura, por áudio. Isso é bem legal porque, dada a situação toda, o processo de aprendizagem, de ensino-aprendizagem modificou. Tanto o professor no formato de ensinar, quanto o aluno no formato de aprender. Então isso mudou bastante com essa situação e acredito que isso vai influenciar no nosso aprendizado, nas nossas ações educacionais daqui em diante. Então é importante a gente compreender isso. O que os professores estão percebendo, estão conseguindo fazer, dadas essas circunstâncias, e o que vocês, discentes, estão conseguindo aprender e como é que a gente poderia fazer, ações que a gente poderia implementar para que vocês pudessem ter um aproveitamento melhor do curso, das atividades, do conteúdo e de que maneira ou quais as ferramentas que a gente pode utilizar com maior frequência para que vocês possam absorver mais o conteúdo. Essas são uma das próximas ações para a gente tentar entender como é que está acontecendo isso, né? Algumas ferramentas estão sendo mais utilizadas do que outras, eu acredito. Então, seria interessante a gente tentar compreender isso. E essa é uma das próximas ações, né, para identificar esses elementos. Enfim, eu agradeço a contribuição, participação de cada um de vocês. Desejo a cada um bons estudos, se cuidem, tenham fé, confiam, né? Tenham força que tudo vai dar certo, tudo vai passar. Ok? Muito obrigado, até a próxima.